Doutora Soraya Albuquerque, psicóloga, aqui com a gente, dando início a essa conversa. Você que espera ser feliz e não sabe por que é importante ser feliz, hein, doutora? É possível medir o grau de felicidade de uma pessoa? Isso é possível? Sim, é possível. No último ano, de 2012 agora para 2013, tem mais de 27 milhões 335 mil pesquisas no âmbito da felicidade. Então, isso passou a ser assunto muito importante para a ciência, né? E a felicidade também deixou de ter aquele olhar, né, aquela coisa muito romântica, e passou a ser vista para a ciência como um fator determinante, importante para ter uma vida mais saudável, né? Para ser a base mesmo, para tirar muitas doenças, como você mesmo falou. Como é que a gente consegue medir essa felicidade, Vinícius? A gente pode medir através de questionário, exames. Existem exames onde a gente vai medir o nível de cortisol, tá? Para vocês saberem. Cortisol, doutora, para quem não conhece, o cortisol é o hormônio que está ligado diretamente ao estresse, é o hormônio liberado pela suprarrenal, tá? Que fica, é uma glândulazinha que fica bem em cima do rim. E esse hormônio, quando ele entra em excesso no nosso corpo, ele tem, o resultado dele é avassalador, é a base de muitas doenças também, né? E através desse exame a gente consegue medir o grau da felicidade. Doutora Soraya, e por que é importante a pessoa estar sempre focada na felicidade e não na infelicidade? A gente conhece, acho que todo mundo que está em casa conhece alguém que está sempre ali quando chega, falando de algo não tão positivo. É importante focar na felicidade, por quê? As pesquisas têm mostrado, Vinícius, que uma das razões que mais tem tirado o homem de uma vida mais ativa e mais produtiva é a depressão. A depressão, ela está hoje como a quarta maior doença do mundo. As pesquisas mostram que até 2020 ela está aí chegando no topo, né? Podendo chegar a ser a primeira, que hoje são as doenças cardíacas. E tem uma outra coisa que também tem chamado a atenção da ciência, né? Os cientistas sempre procuraram muito saber onde é que está o ponto da felicidade no cérebro, tá? E através da ressonância, da tomografia, eles conseguiram identificar que esse ponto está no lobo pré-frontal esquerdo, tá? Então, quanto mais pessimista você é, quanto mais negativo você é, menos esse lado fica ativado, tá? Esse lado vai ficando sem movimento, vai ficando sem atividade. E aí você estimula mais ainda o lobo pré-frontal direito, provocando e aumentando ainda mais a infelicidade, a própria depressão. Eu soube que recentemente, no início desse mês, a senhora participou em um workshop em São Paulo, Sim, que falou sobre a depressão. Quais são os dados quentes aí que a senhora trouxe aqui para o Piauí? A senhora que coloca em prática e cura e ajuda a curar muita gente. Não, eu faço parte de uma ONG aqui em Teresina. Essa ONG, ela existe a nível nacional. Quem é a coordenadora dessa ONG é a Susan Andrews. E a Susan Andrews, ela é uma grande pesquisadora no que diz respeito ao estresse e à bioquímica da felicidade. Esse workshop que eu participei agora em São Paulo, ele trouxe justamente para a gente falar da ciência da felicidade. E ela trouxe uma pesquisa que foi feita em 18 países e o Brasil entrou, mais especificamente na cidade de São Paulo, onde o objetivo dessa pesquisa era pegar dados, indicadores em relação à depressão, né? E o resultado não foi tão positivo, não foi tão satisfatório. São Paulo, de cada 10 pessoas, 3, e as mulheres são muito mais acometidas do que o homem, né? 3 têm algum transtorno mental, né? E outra coisa que ela traz também é que o Brasil hoje está no 6º lugar a nível de economia, né? Mas aparece em 25º também a nível de depressão, né? Então, a gente precisa olhar mais para essa doença que, de uma certa forma, ela está estagnando, né? De uma certa forma, ela está paralisando a vida do ser humano. E falando em outra pesquisa, o Brasil é tetracampeão, em felicidade. É o que revela dados de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. Feita com cerca de 200 mil pessoas e em 158 países, a pesquisa buscou saber a expectativa de felicidade das pessoas nos próximos 5 anos e também no presente. O Brasil venceu nos dois. Vamos ver.
Depois do Brasil, no quesito países mais felizes, aparecem Panamá, Costa Rica, Colômbia, Suíça e Dinamarca. Entre os brasileiros, a pesquisa constatou também que as mulheres são mais felizes que os homens, por causa do maior nível de educação conquistado nos últimos anos. De acordo com a pesquisa, a educação traz felicidade porque se traduz em renda e, consequentemente, em uma vida melhor. Numa escala de 1 a 10, as mulheres brasileiras tiveram uma média de felicidade de 8,98 contra 8,56 dos homens na expectativa de futuro e de 6,73 contra 6,54 no presente. A renda salarial das mulheres, porém, continua 42% abaixo dos homens, uma diferença que já foi bem maior nos últimos anos. Interessante esses números, né, doutora Soraya? A gente viu aí como é impressionante o dia a dia, a gente não percebe que é assim, né? Sim. Mas eu quero saber da senhora, em relação a essa pesquisa que a gente acabou de ver, além da questão financeira e educacional, por que as mulheres são mais felizes que os homens, mas por que outras pesquisas afirmam que as mulheres sofrem 2 vezes mais de depressão que os homens? As mulheres, elas acabam sofrendo mais de depressão mediante até a questão hormonal, né? A depressão, ela está ligada diretamente à questão bioquímica, né? A explosão desses hormônios no corpo. Então, a mulher, ela tem muito mais isso do que o homem, tá? Mas, por outro lado, como a gente também vê outras pesquisas, como você mesmo traz aqui, que as mulheres têm um índice de felicidade maior. Por quê? Porque as mulheres, elas se relacionam muito mais do que os homens. As mulheres falam mais do que os homens, né? Elas têm uma facilidade muito maior de chegar para uma amiga e de abrir seu coração, de falar aquilo que está incomodando, aquilo que está sofrendo. Eu já ia perguntar para a senhora em relação a isso. Por que as mulheres solteiras são mais felizes que as casadas? Não necessariamente. Isso não é verdade? Não é verdade, pelo contrário. A senhora então não concorda? Não concordo. Aliás, não é questão de eu concordar ou não concordar, tá? Mas é uma questão do que a gente viu mesmo agora no workshop em São Paulo, que é justamente o contrário, que as pessoas que têm relacionamentos estáveis, né, das pessoas que têm relações, que têm amizades, das pessoas que têm uma espiritualidade, né, elas tendem a ter esse lado, o lobo pré-frontal esquerdo muito mais ativado, e são pessoas que duram mais nos seus trabalhos, são pessoas que são mais queridas pela sociedade, são pessoas mais felizes. E eu quero saber se a senhora concorda em relação a pesquisas que falam que as mulheres que têm filhos menores de 15 anos são mais felizes dos que aqui não têm filhos. A senhora concorda? As mulheres que têm filhos menores de 15 anos são mais felizes do que aquelas que não têm? Sim. Isso tem a ver, Vinícius, uma coisa que a gente poderia estar colocando aqui também, a questão da própria ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é liberado em determinados momentos na vida da mulher, da pessoa, né? É liberado no momento do parto, é liberado na amamentação, é liberado no ato sexual. Ele é chamado como hormônio do amor. Tá? Então, a mulher que toma banho de ocitocina mediante o parto, mediante a amamentação, então ela tende a ser uma pessoa mais feliz. Existem pesquisas bem recentes, eu estava lendo ainda ontem, esse livro vai ser lançado, vai chegar no Brasil, ele chegou esse ano, mas a gente ainda não teve contato a ele, que ele vem falar da molécula da moralidade, onde ele faz a relação da ocitocina. Esse livro é escrito por um neuroeconomista e ele faz a relação da ocitocina, inclusive para a economia e o desenvolvimento de um país ou de uma empresa, que está ligada às relações. Então, a felicidade está ligada à ocitocina. Então, se eu tenho um alto nível de ocitocina, eu tenho com certeza é uma felicidade maior. Então, por isso que essas mulheres que têm filhos menores do que 15 anos, e aí eu não tiro essa faixa etária, eu acho que estende por toda a idade desse filho, ela com certeza ela tende a ser bem mais feliz. Ok, então, vamos